Bom dia, então, tudo bem? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, eu sou Alfredo Cordiviola, do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras. E, bom, agora acabamos de publicar esse novo livro que se chama Objetos de Memória, Materialidades do Passado na América Colonial. E esse livro faz parte de uma produção do nosso grupo de pesquisa, que já foi criado há 15 anos, não? Aqui no departamento. O grupo de pesquisa se chama Estudos Coloniais Latino-Americanos, e que do qual participam colegas do meu departamento, de outras universidades do Brasil, do exterior, doutorandos, mestrandos, alunos de iniciação científica. Então, nós temos uma produção bastante consistente e assim como outros colegas têm publicado artigos, livros, coletâneas, etc., também esse livro faz parte dessa série de investigações, né? Então, agora eu diria, em termos pessoais, não, da minha produção, eu diria que esse livro faz, de alguma forma, encerra uma espécie de trilogia, que foram 3 livros que publiquei na editora, né? O primeiro em 2010, o segundo em 2014 e agora esse em 2019. São 3 livros autônomos, né, que têm um caráter, uma série de temas, de enfoques teóricos, etc., bem autônomos e bem particulares, mas que de alguma forma dialogam entre si, né, e que fazem parte desse campo tão enorme, tão heterogêneo que são os estudos coloniais na América Latina. E na América em geral, eu diria. Então, o primeiro desses livros foi de 2010, que se chamava O Império dos Antagonismos, né, que analisava as 4 últimas décadas do século XVIII, ou seja, aquele momento final da dominação espanhola no continente americano, mas que indagava de alguma forma não apenas a produção histórica, cultural desse momento, mas também a questão do tempo, né, de como nesse tempo relativamente curto, que eram 4 décadas, apenas 4 ou 5 décadas, né, da segunda metade do século XVIII, antes dos movimentos de independência que aconteceriam no século XIX, antes de que realmente acabasse o Império Espanhol, o que estava acontecendo e como havia produções totalmente disímiles, né, muito diferentes entre si e que ao mesmo tempo faziam parte supostamente de um tempo único, um tempo contemporâneo. Então, há uma preocupação por entender como era esse tempo no qual conviviam aspectos que pareciam remeter à Idade Média e outros que pareciam já anunciar a modernidade do século XIX, por exemplo. Então, e também é uma espécie de reflexão sobre o que significa falar da época colonial hoje. Não? Ou seja, essa questão também do tempo, não? De como encarar os estudos de uma época que não é a nossa, que é muito diferente da nossa, que não tem muitas semelhanças, não? E que ao mesmo tempo supõe uma continuidade, porque nós somos produto de muitas das coisas que aconteceram no período colonial, não? Em toda a América. Então, o livro tentava refletir-se um pouco sobre isso. O segundo livro, ou seja, digamos que o tema era o tempo, né? O tema do segundo livro, que foi de 2014, se chamava Espectros da Geografia Colonial, era o espaço. Sim, o primeiro era o tempo, aqui era o espaço. E tratava de você sabe, não? Aqueles lugares imaginários, não? Que a partir da expansão europeia foram se multiplicando, não? Imagina que quando os europeus chegam à América, um impacto enorme, não apenas no próprio continente americano, que iria se chamar de América, mas também no mundo todo, na própria noção de mundo. O mundo, de repente, contava com uma quarta parte que os europeus ignoravam. Então, tudo muda, não? Da alimentação, da geopolítica, né? Da expansão do cristianismo, ou seja,
realmente um enorme momento histórico assim único na história da humanidade. Então, essa expansão supõe a multiplicação de lugares tipo Eldorado, por exemplo, né? Lugares que a imaginação postula como cheios de riquezas, né? de grandes tesouros, né? Que um pouco tem a ver com essa ideia das possibilidades que a próprio desconhecimento do território um pouco propalava. Então, aí vários capítulos analisam alguns desses lugares imaginários, né? E também as consequências que a busca desses lugares imaginários tiveram na própria exploração do continente, na própria dominação, porque enquanto alguém procurava um território desconhecido, mesmo que não achasse, aí uma cidade era fundada, né? Ou seja, se consolidava a penetração pelo território, a ocupação do território, mesmo que, ou seja, há uma dimensão da fantasia e outra dimensão do real muito concreta. Então, esse livro falava um pouco disso, né? Falava desses, por isso espectros, a ideia do espectro. E então o tema era o espaço. E por último, esse aqui, que é o tema que estamos conversando agora, objetos de memória, discutem justamente a memória. Ou seja, se o primeiro era o tempo, o segundo o espaço, esse é a memória. Ou seja, como se constrói, como nos tempos coloniais se constrói o passado. Como nesse período muito longo e muito, como eu disse, muito heterogêneo, não? De um pouquinho mais de 3 séculos, como se constrói o passado, como se olha para trás, de que modo se inventa, se interpela aquilo que é visto como um passado, pode ser passado recente, passado remoto, mas que usos do passado se acontecem nesse marco principalmente no México e no Peru, ¿no? Que eram, durante grande parte da época colonial, eram os dois grandes territórios da América Espanhola que eram mais poderosos, ¿no? Que tinham uma produção econômica, cultural mais forte, ¿no? Então, essa seria a pergunta inicial, ¿no? Digamos, que dá origem a esse livro. O que se faz com o passado? Com os passados, digamos, em plural, não? E essa ideia surgiu aqui, mas o livro foi escrito durante um ano que eu passei como professor visitante em Nova York. Digamos que grande parte do livro foi escrito lá. E aí, cara, entre as pesquisas, tive a oportunidade de visitar muitos museus, não? E o museu te coloca diante do objeto. Aí estou indo no título em si, não? Objetos de memória. O objeto está lá, não? Digamos que está fora de lugar, porque já não pertence nem ao tempo, nem ao espaço no qual foi criado, porque está na vitrine, está lá, mas ao mesmo tempo preserva muitas memórias, não? Preserva o modo em que esse objeto se colocou no contexto social, para que era usado, de que modo remetia a outras antecedentes, a gerações anteriores, etc. Então, voltando à pergunta, como se usa o passado, como se interpela o passado, como se inventa o passado? Claro, a primeira resposta mais óbvia nesse caso é a partir da crônica histórica. Ou seja, se você vê na produção, no que se chama literatura, no sentido mais amplo da época colonial, você tem inúmeras crônicas históricas, viajantes, conquistadores, evangelizadores, ¿no? Que contam, que falam justamente do passado, né? Como eram as civilizações indígenas, o que acontece durante o processo de conquista, né? Às vezes eram visões pessoais, às vezes eram visões em terceira pessoa, por exemplo, né? De um historiador que talvez nunca esteve na América, mas que recebia relatos, né? E referências de testemunhos, né? Que tinham participado das ações, ou seja, há um universo
bibliográfico imenso, né, que faz parte dessa historiografia. Mas a pergunta era, será que o passado somente é recuperado através da palavra escrita, através do manuscrito, do registro oral, por exemplo, ou seja, através da palavra? E aí é que aparecem os objetos, justamente, né? Porque se o primeiro campo de estudo, digamos, para pensar o passado, para pensar o discurso histórico, né, na época colonial, é sem dúvida a crônica, a palavra escrita, o manuscrito, o registro oral, há também uma outra forma, um vastíssimo campo de poderia chamar materialidades do passado, de materializar o passado, e que não passa necessariamente pela palavra escrita, que não passa pelo livro, que não passa pelo alfabeto, né? E que tem a ver justamente com os objetos, né? Ou seja, como há objetos que não são apenas decorativos, que não são apenas objetos menores, né? Sino que de alguma forma são objetos que falam da história. Esse livro tem 5 capítulos e cada um desses capítulos aborda um desses objetos que falam da história, que não são apenas que podem ter uma função de uso, mas que também têm uma função referencial, ou seja, que falam de, por exemplo, um dos objetos é eles chamam um quero. Um quero era um vaso de madeira andino, que se usava na região dos Andes, que é anterior aos Incas, né, que tem uma longa história de usos, né, e que se usava em pares, né? Por exemplo, quando uma comunidade fazia algum acordo, né, ou algum tratado de paz com alguma outra comunidade, bueno, se usavam esses queros para como fazer uma espécie de brinde, né? Era um objeto assim grande, né, de madeira. Então era como que era a assinatura do tratado, não era o que garantia que a coisa estava certa, né? Então nesse sentido o quero tem uma função utilitária, né? Porque era um quero onde se colocava a bebida, né? A bebida para que os chefes, né, pudessem confirmar esse acordo. Mas na época colonial, interessante é que esses queros, que na época inca só tinham figuras geométricas, né? Ao redor tinham uma série de figuras geométricas, passam a ter, na época colonial, ou seja, passam a ter outro tipo de imagem pictórica. E essa imagem pictórica que não existia antes da conquista. Antes da conquista era o vaso de madeira e uma série de traçados geométricos, muito na linha das tradições incas. Mas a partir da época colonial, na faixa central do quero começa a aparecer cenas, né? Cenas de figuras humanas que remetem a mitos, que remetem a cenas de conquista dos incas, ou seja, cenas do passado. E o interessante é que permanece o quero, que é pré-colombiano, mas que nesse quero aparece uma forma de representar o mundo natural, a figura humana, a natureza, que tem a ver com a arte ocidental. Ou seja, porque os incas não representavam assim nem o passado, nem a figura humana. Então, você vê traços de perspectiva, né, da posição dos corpos, que são claramente influência da noção europeia de representação, né? Ao mesmo tempo, isso aparece num quero, né? E esses queros, então, são objetos, mas que falam do passado. Ou seja, que recuperam uma série de genealogias incas, não? Da época do esplendor do Império Inca, num contexto em que esse império não existia mais, obviamente, porque era o século XVII, XVIII, não? Ou seja, então não eram apenas objetos decorativos, não eram apenas objetos que se faziam porque era bonitinho, mas porque realmente era uma forma não apenas de recuperar o passado, mas de trazer o passado para o presente. De que esse passado não fosse apenas
uma ruína, uma lembrança, mas uma coisa que tivesse uma ação no presente contínuo desse momento. Um dos objetos também que foi analisado foram os biombos. Os biombos é um objeto suntuário que vinha de Oriente, que originalmente era chinês e japonês, mas que através da nave que vinha de Manila, lembremos que Filipinas era possessão espanhola, então tinha um comércio muito constante com o México. Então, esses biombos faziam parte dos palácios, não? Das elites mexicanas. Mas esse biombo não era apenas um móvel que separava, que distribuía o espaço dentro dos palácios, mas há toda uma série de biombos que falam da conquista, que são como se fossem filmes, um pouco que está aqui. Esse é um fragmento de um dos biombos, não? Que vê que aqui tem os diversos capítulos da conquista, desde que os espanhóis chegam no México até que se encontram com os indígenas, os náhuatl, e finalmente começa o conflito, e acaba com a destruição da cidade e com a conquista. Esse processo todo, que dura uns 2 anos, foi representado nesses biombos, como se fosse um filme, de alguma forma. Cada folha do biombo representava um momento dessa conquista. E então, claro, aí você vê que isso não é apenas decorativo. Aí está falando de um passado que nesse caso interpela as elites do vice-reino, diferente dos queros, que interpelava as comunidades indígenas. As comunidades indígenas viam isso como algo próprio. Aqui, as elites mexicanas veem essas cenas da conquista como um momento fundacional da pátria mexicana, digamos, mesmo dentro do contexto colonial. Então, bom, a ideia era essa, um pouco pensar como o passado era inventado, era reinventado, era utilizado, era apropiado a partir no somente da palavra escrita, não somente a partir dos cronistas, dos historiadores, mas também através do objeto. E como esses objetos circulavam nos seus respectivos contextos e que significados tinham. Então, essa era um pouco a ideia que pensamos aqui analisar nesse volume. Como eu disse, que esse livro faz parte das investigações do nosso grupo e o grupo tem basicamente alunos de letras, alunos de letras de mestrado, doutorado e de iniciação científica. Mas os estudos coloniais têm um perfil multidisciplinar por natureza, porque não é só literatura, é história, geografia, antropologia, etnografia, cartografia, ou seja, toda uma série de campos que talvez agora não, do século XIX para cá foram se tomando especificidades e se separando, mas que para entender os fenômenos dos estudos coloniais você não pode se separar, de fato, você tem que transitar por todos eles. Então, assim como qualquer outra obra que fala da época colonial, no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, acho que tem a grande virtude é essa, de poder interpelar várias áreas de conhecimento e que, portanto, várias áreas de conhecimento possam se interessar por alguns dos aspectos que são abordados aí. Queria agradecer a toda a equipe da editora, realmente, que fez um trabalho muito bonito, ao programa de pós-graduação em letras, que financiou a publicação, e a colega Brenda, que foi que fez a primeira revisão, e a todo o grupo de investigação que faz parte deste interesse pelos estudos coloniais aqui na UFPE. Obrigado. Então.